O conteúdo de hoje aqui, ele é um conteúdo que serve muito para aquela pessoa que ela gosta de entender as entrelinhas de produtos financeiros e principalmente um produto financeiro igual o consórcio. O que acontece? Quando a gente está falando de consórcio, existem várias informações que quando você já está um pouco mais calejado nesse mercado, você acaba entendendo de uma forma mais fácil. Mas quando você é um novato, talvez você caia em pegadinhas que podem atrasar o teu resultado financeiro, principalmente se você está buscando uma alavancagem financeira, uma alavancagem patrimonial. Isso daqui é um ponto importante. E esse tema que eu vou tratar com vocês, ele é um tema um pouco polêmico e tem algumas camadas aí que elas devem ser decifradas e a gente já vai falar sobre isso. Mas antes disso, peço ajuda de vocês, se for um tema que te agrade, que esse material te ajude em alguma coisa, vou pedir para você deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque por aqui a gente passa justamente esse tema de consórcio, mas muito mais voltado a título de alavancagem. Então, se você quer alavancar sua vida financeira, eu acredito que a gente tem muito conteúdo aqui para te passar. Legal? Então, vamos para o nosso material e aqui extremamente importante. A maior injustiça do sistema de consórcio em 99% das administradoras do Brasil. Então, isso aqui eu acho que faz bastante sentido você parar, prestar atenção nesse conteúdo aqui, porque se você está pensando em entrar no sistema de consórcio, isso aqui vai fazer uma diferença gigantesca na escolha da administradora e do grupo de consórcio que você vai entrar. E bom, antes de tudo, a gente precisa voltar e entender como que funciona o sistema de consórcio quando a gente está falando de contemplações. Porque o ponto principal do consórcio é a contemplação. Eu sempre falo que tem várias pessoas que analisam várias características do consórcio, taxa administrativa, fundo comum, enfim, várias situações, né, ou taxa, fundo de reserva, que são situações que são importantes? Sim, são importantes. Mas o ponto principal é que tem que contemplar. Consórcio bom é consórcio contemplado. Antes de você contemplar, ele não te trouxe nada muito positivo, né? Mas depois que ele contempla, você alavanca. Então, ou seja, o objetivo aqui é contemplação. E como que funciona a contemplação no sistema de consórcio? Aqui temos os nossos consorciados simbolizados aqui e cada um deles vai pagar a sua parcela. Então, quando eles fazem esse pagamento de parcelas para a administradora ela forma um caixa chamado de fundo comum. Quanto maior for esse fundo comum, melhor. Por quê? Vamos lá, chegou no dia da assembleia e vamos imaginar o seguinte, a administradora recebeu o dinheiro dessas pessoas, fez a assembleia e saiu um cliente contemplado, o dinheiro automaticamente vai, como uma carta de crédito para esse cliente utilizar para atingir o seu objetivo. Mas bem, vocês percebem aqui nesse desenho, vou até voltar para cá, olha só, nesse desenho aqui sobrou um dinheiro aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é ganho da administradora, né? Taxa administrativa, também o fundo de reserva, né? Que é a segurança do grupo, e esse dinheiro, né, ele vai ficar aqui com a administradora, ou seja, ele não vai como contemplação para ninguém do grupo. Por que isso aqui é importante? Quanto maior for o fundo comum, né? O fundo comum, então não importa o quanto de parcela o pessoal pagou, o que importa é que dessa parcela quanto foi para o fundo comum. Quanto maior, mais contemplados. Então, entendendo aqui, por exemplo, vamos lá, contemplou um cliente, vamos lá, sobrou dinheiro no fundo comum, esse consorciado já está com a sua carta de crédito, sobrou dinheiro, a administradora vai tirar o seu ganho financeiro, primeiramente, né, taxa administrativa, fundo de reserva, mas sobrou dinheiro, ela vai buscar mais um contemplado. E sobrou dinheiro de novo, vai contemplar mais um. E assim sucessivamente. Então, se tiver dinheiro no caixa para contemplar 10 clientes, vai contemplar 10 clientes. Se tiver dinheiro só para contemplar um, vai contemplar um e assim por diante, dependendo da regra ali do grupo. Mas isso é importante que fundo comum é o que contempla os clientes. Entendido isso, o que a gente precisa entender? Isso daqui é a representação de um consórcio que a gente chama de CCM. O que é um consórcio CCM? O carro, casa e moto. Basicamente, nesse sistema de consórcio mais tradicional, que é um consórcio que eu falo que não tem nada de errado, mas ele tem um objetivo mais específico de trazer economia e não botar dinheiro no bolso do consorciado, que é o seguinte, ele tem a primeira forma de contemplação, sorteio. Então, tem fundo comum para contemplar um cliente via sorteio, o dinheiro vai para esse cliente e contemplou ali na modalidade de sorteio, na sorte. Sobrou dinheiro, geralmente a regra, né, ela não é
igual em todos os grupos, mas geralmente é segunda forma de contemplação, lance fixo, que também é conhecido como lance embutido, que você pode utilizar da própria carta de crédito para pagar o seu lance. Então, é a segunda forma de contemplação. Se sobrou dinheiro, e geralmente sobra dinheiro para contemplação pelo menos de 3 clientes, vai contemplar ali no lance livre. Lembrando que podem ter regras diferentes nos grupos, pode contemplar primeiro o lance livre, depois o lance fixo, isso é muito característica do grupo, ok? Mas o que é importante aqui? Na modalidade de sorteio, depende-se de sorte, porque 100% das pessoas que estiverem com a parcela em dia não contempladas e estiverem naquela assembleia vão participar dessa concorrência com o consorciado. Então isso é extremamente importante, você concorre com muita gente, principalmente quando a gente está falando em consórcio para alavancagem, que a gente está falando de consórcios imobiliários, concorre com muita gente. Legal, mas e se eu for para a modalidade de lance? Se o lance é embutido e a pessoa não precisa tirar dinheiro do bolso, por que ela não ofertaria esse lance? Então, automaticamente o lance embutido, você tem aí uma concorrência de pelo menos aí uns 90% do grupo. Lance livre, ele é quem dá mais, né? Então, ofertou mais dinheiro. E quando a gente está falando de processo de alavancagem, não é tão interessante botar dinheiro, né? Geralmente a gente busca, né, como objetivo colocar menos recurso para ter um maior fator de alavancagem. Então, significa que é o seguinte, se eu não quero colocar dinheiro no lance livre e eu dependo de sorte, cara, não faz sentido pensando como investimento, né? Porque não traz previsibilidade. Mas se eu tenho o lance e o lance 90% vão concorrer comigo, acaba que é sorte também. E aí vem para a injustiça, que é o seguinte, tá? Imagina o seguinte cenário, você foi lá, fez o seu plano de consórcio, você entrou naquele grupo, foi lá pagando as suas parcelas mensalmente aí, e aí você já pagou, vamos voltar para cá, aí você pagou a primeira parcela, pagou a segunda, pagou a terceira, a quarta, a quinta, sexta, 12, pagou 18 parcelas já do teu consórcio, 20 meses do teu consórcio, e não contemplou a sua carta de crédito. Ok? Não contemplou. Só que, lembra que a gente falou o seguinte, né? Que para contemplar, né, quanto mais fundo comum existe dentro do grupo, melhor. Então, ou seja, se você tiver mais saldo ali para contemplação, melhor. Automaticamente, você como participante do grupo, você precisa saber que vão existir cancelamentos. Então, começa o grupo lá, 100% das vagas vendidas, mas não vão ser 100% das pessoas que vão se comprometer e pagar o seu consórcio até o final, até a sua contemplação. Muitos vão parar pelo caminho. Tem clientes que pagam 1, 2, 3 parcelas, para de pagar, né? Então, o que acontece? Se você quer estar num grupo que tenha boa contemplação, você precisa ter um grupo cheio, um grupo com bastante adimplência, né? Tem gente que imagina que se o grupo tem mais pessoas pagando, é pior. E na verdade justamente é o contrário, tá? Se você tiver mais gente pagando, tem mais fundo comum e existe mais contemplação, então é melhor para todo mundo. Bom, pensando nisso e voltando aqui para o nosso cenário, né? A gente imagina o seguinte, que lá vamos lá, que você já chegou lá nos 20 meses, muitos cancelamentos ocorreram. E a administradora, se ela tiver um compromisso real com os consorciados, ela também se preocupa com o saldo de contemplação. Então, ela tem obrigatoriamente que preencher essas vagas. Então, é o que a gente chama de furo de grupo. Legal? Então, é muito normal, né, a gente pegar por bancos, cooperativas, né, então o gerente ligar para o cliente e falar assim, olha, eu tenho uma baita opção aqui para você, que é um grupo que está em andamento, já rodou tantas parcelas, enfim, é um grupo muito bom. Geralmente, não tem uma análise, né, porque o que é um grupo bom em andamento? É só por ele estar em andamento ele é bom? Não, ele tem que ter saldo de contemplação, ele tem que ter características boas, né, para ser um grupo legal de entrar em andamento. Mas ótimo. Quando a gente está nesse grupo em andamento, vamos lá que você está pagando, né? Começou lá na parcela 1 e você já chegou na parcela 18 e não contemplou o seu consórcio ainda. Como você precisa de pessoas pagando, é importante que entre um novo consorciado ali naquele desistente. Então, desistiu de uma cota, entra uma outra pessoa nesse furo de grupo. Bom, mas imagine o seguinte, se você já está nesse patamar aqui, você já pagou todas essas parcelas e entra uma pessoa dentro do grupo que tem as mesmas chances que você. Por quê? Porque a característica desse grupo é sorteio e lance embutido. Então, ou seja, a pessoa tem a mesma chance, as mesmas formas de contemplação que você desde o primeiro mês. Isso é o que faz ocorrer a grande ou a maior injustiça no sistema de consórcio, como eu
costumo dizer, que é o seguinte, né? Você preparar o terreno para uma outra pessoa colher frutos ali dentro daquilo. Porque é o seguinte, se você já está pagando lá 18 meses, por exemplo, teu consórcio, e entra uma pessoa ali naquele momento e tem chance de contemplar assim como você, pode ocorrer dessa pessoa contemplar antes que você. Só que se você não tivesse começado a pagar lá no começo esse consórcio, esse grupo de consórcio nem existia. Então, ou seja, é importante que exista, ou o ideal seria que existisse uma forma de sim preencher essa vaga de consórcio que se abriu ou deixou de entrar dinheiro no fundo comum porque essa cota houve um desistente, né? Mas que ela não concorresse na sua totalidade com a pessoa que iniciou esse grupo, né? Ou seja, a pessoa, o consorciado que está lá desde o começo pagando. Bom, como que a nossa administradora resolve essa situação? Bom, características de grupo. Isso aqui é extremamente importante. Vamos lá. O nosso consorciado, ele entra lá pagando a sua parcela, daí ele pagou a primeira parcela, pagou a segunda, pagou a terceira, pagou a quarta, pagou a quinta, pagou a sexta parcela. Todas em dia, sem atrasar nenhuma parcela. Isso aqui é importante, tá? Pessoa que contempla rápido é a pessoa que paga em dia. Não adianta a pessoa entrar em consórcio e não pagar a parcela, não estar participando das assembleias. Mas além disso, no nosso caso, se a pessoa ela fez a parte dela para buscar a contemplação, que é pagamento em dia, ela ainda ganha vantagens de pagar em dia. O que significa isso? Paguei 6 parcelas em dia, eu ganho mais um lance. Esse lance, ele é fixo também, pode utilizar ali percentual da carta, só que ele é bem específico, somente as pessoas que estão com 6 parcelas pagas rigorosamente em dia, elas estão participando desse lance. É um lance que a gente chama de fidelidade. É um lance por meritocracia. A pessoa conquistou. O consorciado, por ele estar mais tempo no grupo, fazendo a parte dele, ele conquistou isso. Bom, mas vamos lá que não contemplou. Aí ele pagou a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª, 11ª, 12ª parcela. O que vai acontecer? Ele vai ganhar mais um lance, que é o lance fidelidade 2. Então, imagine assim um funil de contemplação. Essa pessoa tem muito mais chances de contemplação do que a pessoa que está entrando agora no grupo, porque a pessoa que está entrando agora no grupo, ela está com sorteio e lance fixo, ok? A pessoa que já está com 12, ela está no sorteio, no lance fixo, no lance fidelidade 1 com 6 parcelas e no lance fidelidade 2, ou seja, ela tem 2 modalidades de lance a mais que uma pessoa que está entrando no grupo agora. Mas vamos lá, que essa pessoa ainda não contemplou, pagou a 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª parcela, mais um lance, que é o lance fidelidade 3, ou seja, é mais uma forma de contemplação a mais do que aquelas pessoas que estão entrando. Por que que isso daqui resolve a injustiça? Pelo seguinte, o consorciado, que já pagou 18, ele precisa que entre novas pessoas ou que esse grupo esteja sempre preenchido, porque daí dá mais saldo, contempla mais pessoas. Então, o que faz ser um grupo bom é um grupo com bastante fundo comum. Então, ele precisa que essas vagas de quem for desistindo, que elas sejam repostas. Porém, essa pessoa que entrou no grupo agora, ela não está concorrendo em todas as formas de contemplação, somente naquilo que depende mais de sorte e não naquilo que depende mais de meritocracia e que traz maior probabilidade estatística de contemplação. Entenderam a diferença? Então, ou seja, busca sempre, né, se você quer sair dessa situação de não ter previsibilidade de contemplação e de ter uma concorrência muito grande, esse daqui é o cenário ideal para que você realmente não dependa somente da sua sorte e sim da sua capacidade de seguir o plano, né? De você fazer a sua parte, ser você por você. Então a conclusão que nós temos é o seguinte, nessa metodologia, ela busca trazer maior adimplência para o grupo, porque um grupo bom é um grupo com fundo comum, então as pessoas precisam pagar a parcela. Sendo assim, a gente tem que pensar o seguinte, a gente mantém a saúde financeira desse grupo, porque as pessoas elas tendem a pagar mais parcelas para ter vantagem, então ela cuida mais dos seus pagamentos mensais, ao mesmo tempo traz uma oportunidade sim para aquela pessoa que entra nesse grupo, por quê? Porque se ele é um grupo saudável, ele é um grupo melhor para a pessoa estar, tem mais chances de contemplação, porque tem mais contemplações mensais, né? E mesmo assim, ela mantém a maior chance de contemplação para clientes que conquistaram o diferencial por
meritocracia, por fazer a sua parte. Então, isso daqui, ele muda 100% a regra do jogo, né? E dessa forma, a meritocracia está mais presente e essa, de certa forma, injustiça do mercado de consórcio, ela passa a ser irrelevante. E agora me fala aqui nos comentários se esse conteúdo ele foi uma novidade para você, se fez sentido para você ter acesso a essa informação e se você, mais uma vez, né, gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, também compartilha, né, muito importante que você compartilhe o nosso conteúdo para levar essa informação para mais pessoas. Além disso, se você achar que é interessante acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, minhas redes sociais aqui, me segue lá no Instagram, porque por lá a gente mostra o dia a dia, né, daquilo que a gente faz, os clientes que vêm tendo alavancagem com a gente. E bom, mais uma vez, nosso objetivo aqui é trazer conteúdo de qualidade, informação para que você atinja o seu objetivo. Então, vem para o Isolavanca, vem fazer parte dessa família. Os nossos links estão todos aqui embaixo. Vem e vamos alavancar juntos.